Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre dor, que hoje não é bem sobre dor. Eu quero falar hoje sobre o paciente nunca esquece como você fez ele se sentir. E hoje, quem tá aqui comigo é uma pessoa que ela é minha sócia, então a gente tá aqui na clínica, que é uma clínica que é a nossa clínica, né, Xalana? Ela é amiga e é uma pessoa que, assim, a gente determinou o tema, eu tenho algumas perguntas pra fazer, mas a gente não combinou nada do que a gente vai falar. Porque como uma pressuposição minha de que como a gente já conversa todos os dias, esse papo vai fluir. Vamos ver, né? Assim esperamos. Quer te apresentar? Te apresenta. Eu sou Xalana Reale, sou ortodontista aqui da clínica, mas nos últimos anos tenho estudado muito sobre ciência da felicidade, desenvolvimento humano, neurociência, entre outras coisas, né? Das quais a gente compartilha, exatamente por essa visão mais integrada do paciente, né? De querer impactar o paciente de uma forma mais ampla, digamos assim. Eu acho que uma coisa que a gente tem muito em comum é que nós somos apaixonadas pela odontologia, então a gente nunca deixa de estudar a odontologia mesmo, né? Então a gente está sempre se atualizando, estudando sobre as nossas áreas, né? Eu sou especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, mas a gente, para poder melhorar a experiência, na verdade foi o que a gente buscou pra gente também, né? Mas isso acaba reverberando e impactando na experiência do paciente com a gente na cadeira. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, sobre o fato de que o paciente, ele pode lembrar de coisas que tu disse, ele pode lembrar de frases específicas e de momentos, mas o que ele não esquece é a forma como ele se sentiu quando ele estava vivendo a experiência contigo. Então ele não esquece como ele se sentiu perto de ti. Então eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Vamos lá? Vamos lá. Xalana, na tua visão, o que faz o paciente lembrar de um profissional por anos, mesmo depois que o tratamento termina? Eu acredito que mais do que resultado de procedimento ou de intervenção que tu faça, né, ou fez, enfim, é comum realmente tu fez ele se sentir o quão acolhido ele se sentiu, escutado, né, enfim, esse acolhimento eu acho que é a principal diferença. E não só talvez no momento que ele está ali na cadeira contigo, mas no decorrer do processo, né. Eu dentro da ortodontia, eu convivo muito com o paciente. Ah, verdade. Né? Então, o tratamento normalmente é mais longo, a gente vê o paciente com muita frequência. E quando eu penso nisso, né, de tudo que a gente vem conversando, quem tem como é que eu posso dizer, essa oportunidade de conviver tanto com o paciente, a gente tem que entender que a gente também tem a oportunidade de impactar muito, né, a vida do paciente nesse percurso e o paciente é nosso, né? Eu acho que é sempre uma via de mão dupla, né? Então, é isso, tu cuidar, né? O paciente se sentir cuidado e realmente a gente tá prestando atenção no paciente, querendo saber, não só aqui no dia, mas da vida e essa troca. Eu acho que no fim é uma troca, né? Tanto uma entrega nossa e o paciente também, a gente aprende muito, né? Eu acho que é muito sobre impacto, né? O quanto que tu forneceu teve de impacto na vida dele, de forma geral. É a convivência contigo, mas o impacto também importa, né? E aí eu acho que, como tu falou lá no início, é o que a gente leva para nossa vida. Então, assim, eu cheguei no momento que eu precisava perceber mais sentido e mais propósito no que eu estava fazendo. E realmente entender que dentro do que a gente faz, a gente impacta a vida das pessoas. Mas eu acho que é muita forma com que a gente quer enxergar as coisas, né? E o propósito, cada um na sua carreira, no que faz, é tu enxergar propósito no que tu faz. Eu sempre digo assim, às vezes tu poder fazer uma refeição para tua família tem um propósito, um sentido gigantesco, se assim tu perceber, né, que é carinho, é amor, é o momento. Então, quando a gente começa a enxergar a nossa profissão assim, o quanto a gente pode impactar a vida das pessoas, traz mais sentido. E, portanto, eu acho que a gente tem mais paixão ainda pelo que a gente faz, né? Tu sabe que uma vez fui numa palestra que era sobre propósito. E assim, a gente tem propósitos, às vezes, lá na frente, propósitos maiores, que faz parte daquilo, até pra gente poder buscar coisas novas e tudo mais. Mas o propósito de verdade, ele tá em tu fazer as coisas com propósito, né? E eu fico pensando agora, eu tava te escutando falar e pensando na minha área, né? Eu não tenho, muitas vezes, um tempo tão grande de acompanhamento com esse paciente, mas eu tenho um impacto muito grande quando eu atuo no processo de dor. Porque, no fundo, todo paciente, a gente falou que não é uma conversa sobre dor, mas porque, no fundo, quando o paciente procura pela gente, ele tá buscando porque tem alguma dor. Não necessariamente uma dor como a dor que eu trato, né? Que é a dor propriamente dita, mas existe uma dor ali, né? Uma insatisfação com um sorriso. Uma dor, um desejo. Um desejo, exato. Então, as coisas meio que se misturam, né? Então, elas estão associadas. Às vezes, o paciente ele vem mais por um desejo, mas esse desejo também vem por causa de uma dor e vice-versa.
Mas é isso, assim, e aí tu conseguir colocar na cadeira isso, né? Do fato de que aquela pessoa que tá ali na tua frente, tu tem a possibilidade de impactar ela positivamente, de trazer algum benefício para ela e conseguir colocar um propósito nisso, faz diferença e o paciente sente, né? Eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença, assim. Eu não tenho a oportunidade, às vezes sim, às vezes eu tenho casos, por exemplo, de pacientes que precisam de um acompanhamento mais longo, que vão retornar em alguns momentos, né, para acompanhar, mas em muitos casos eu atendo ali durante um determinado tempo e eu vou ver esse paciente de novo depois esporadicamente, né? Mas sabe que é engraçado, porque é uma das dores da ortodontia, é o tempo de tratamento, né? É verdade, né? Que Por chega isso- às vezes no final, o paciente Às já vezes tá tá... cansado, né? E compreensível, mas aí eu acho que é isso. Aí tu também. Aí é uma perspectiva. Ou tu vai olhar isso como um problema, ou tu vai olhar como uma oportunidade de então. Criar vínculo, Exato, de né? fazer a diferença no tempo que tu tá ali. Isso. Que hoje eu percebo assim, né? E claro, daí cada paciente é único, então, né, o se sentir acolhido é individual. E claro, às vezes talvez a gente não faça da melhor forma possível para aquele paciente, mas a gente está sempre buscando, né, esse objetivo, assim, nessa escutativa, de entender. E por isso eu acho também a necessidade, a gente precisa ter tempo, né, de consulta para conseguir atuar nesse sentido, que é o que a gente acredita, né, dessa visão mais ampla, mais integrada. Isso demanda tempo, dedicação, entrega, né, mas... Tu estava falando do tempo, né? Eu fiquei pensando aqui, tu falou da questão do tratamento, de entregar o acolhimento. Nós temos, os pacientes, eles têm diferentes perfis, né? Então, alguns pacientes, eles realmente querem o resultado técnico que tu vai entregar, e isso é entregar. Outros, eles obviamente, tu sempre vai procurar dar o melhor resultado técnico que tu tem. Mas alguns, eles estão ali pelo vínculo, pelo acolhimento. Eu acho que quando a gente presta atenção e observa, porque eu acho que é isso, assim, a atenção de estar ali no momento que tu tá atendendo, né? Tu tá presente para prestar atenção no paciente. Eu acho que é isso, assim. É uma coisa, uma coisa que eu acho muito, eu digo assim, às vezes eu esqueço o mundo fora quando eu tô dentro do consultório com o paciente, tanto que, como que tu lembra? O paciente às vezes, como é que tu lembra que tu me disse isso, que eu falei tal coisa? Eu não sei, eu só lembro. E às vezes eu fico pensando, eu acho que um pouco é pela entrega do momento em que eu tô, quando eu tô com o paciente ali, porque eu tô ali e eu tô prestando atenção, assim. Então eu acho que é isso, os próprios pacientes, eles têm necessidades diferentes, né? Se tu repetir a mesma coisa com todos, tu não vai ter o mesmo resultado. Então eu acho que é isso. E aí, como ele se sente frente ao que ele necessita, e se tu consegue, porque nem todo mundo a gente consegue, a gente mesmo prestando atenção, nem sempre a gente consegue entender o que o paciente busca. Isso também é uma coisa que é da relação humana, né? Tem duas coisas que eu quero colocar. Essa sensação que tu disse de tu não te dar conta do resto, né? De estar tão entregue àquele momento, que a gente traz muito pra questão de flow, né? E aí também tem que é esse estado onde tu entra, que tu tá tão concentrado e que te demanda um certo esforço e que ao mesmo tempo te gera um prazer, né? Um ganho ali, que tu esquece do resto do mundo. Também tem a ver com questão de propósito e do que te traz satisfação, né? Então, que a gente deveria procurar mais, talvez, viver este momento ou se dar conta, né? Do que te faz entrar em flow, né? E a gente tem isso com os atendimentos, né? Que isso eu acho fantástico também a gente se dar conta. Vou passar para a próxima pergunta. Mais algum parecer? Eu ia falar uma segunda coisa. Então vai lá. Esqueceu? Eu não vou cortar? Eu ia falar duas coisas, mas a segunda, bom, depois vem. Tá, se 20 minutos a gente volta, não tem problema. Tá. Tá, vamos lá então. Tu acredita? Talvez até seja algumas perguntas vão ficar meio repetitivas, porque às vezes a gente entrou antes, né? Tu acredita que a forma como a gente conduz uma consulta pode impactar a autoestima, a confiança ou a felicidade de um paciente? E como tu percebe isso na ortodontia? Não tenho dúvida disso. Eu acho que vem uma questão, primeiro, né, que a gente tem que se dar conta, e não só nós, dentistas ou médicos, quando tu tem uma posição mais de autoridade, né, querendo ou não, na consulta ali tu tem, a forma com que as pessoas recebem as informações, ela é um pouco diferente, né? Ela tende a aceitar, enfim, confiar mais naquilo que tu tá falando, né? E eu não acho que é só dentista e médico. Pega professores, tudo. E quando a gente se dá conta disso, tu entende o quanto tu pode impactar, né, positivamente a vida da pessoa, ou não. Tu sabe que quando eu falo de comunicação, eu sempre busco, quando eu começo a falar de comunicação para dor, eu inicio falando de comunicação, não falando sobre a pessoa que está sentada lá, mas sobre o papel que a gente exerce. Porque a gente tem uma autoridade, e não é uma autoridade de poder, de hierarquia no sentido, mas o paciente te dá essa autoridade. No momento que ele senta na tua cadeira, tu é o portador do conhecimento. Ele pode até ter informações sobre, mas tu é o portador. E essa autoridade é uma autoridade no sentido de aprender a liderar.
É tu entender que tu precisa usar isso a favor do paciente, porque tu tem ali uma autoridade nesse sentido que tu tá falando, né? E isso impacta. Eu sempre digo, tem frases que a gente fala que o paciente leva pra vida. E frases positivas e frases negativas. Tu pode trazer uma coisa, dar um veredito que ele vai carregar pra vida inteira. Mas eu te digo assim, eu não sei tu, mas eu tenho professores meus da época de colégio que me impactaram muito positivamente, às vezes com um gesto, uma conduta, com uma frase, né? Então, assim, os professores nesse sentido também... Tem. Tenho 2 filhos, então nesse sentido também, né? A gente tem... Eu acho que é uma escolha também, né? Quanto tu quer impactar a vida das pessoas. E também, por mais desejo que a gente tenha de impactar positivamente, o quanto o outro está aberto a receber. Tem gente que não está aberta e eu acho que também tem que aprender a não se frustrar, sabe? Tu vai entregar o teu melhor, mas algumas pessoas, talvez elas, como tu falou anteriormente, talvez elas não queiram aquilo ou não estejam naquele momento, não é a hora de receber e tá tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que respeitar o que a gente acredita. Mas acho que isso também é impacto. Pois é, não sei. Mas tu lida todos os dias com a questão, né, do impacto na autoestima, porque eu acho que o sorriso é uma coisa que impacta absurdamente a autoestima. Aí eu venho assim, puxando um pouquinho pra ciência da felicidade também. O sorriso é uma ferramenta de conexão com o mundo, né? A gente pega os primatas, eles mostram os dentes para mostrar apaziguamento, né? Enfim. E aí quando a gente pensa nisso, que é uma ferramenta poderosa, tu ter o sorriso saudável, bonito, obviamente eu acho que impacta a forma com que tu te comunica com o mundo. Sim. Né? Eu acho que às vezes a gente é isso, né? Volta pra questão do propósito, às vezes a gente não se dá conta que o que a gente tá fazendo ali no dia a dia, isso é para os colegas dentistas, porque a ideia é que, né, esse vídeo, acredito que pacientes também vão assistir, mas a ideia é que seja muito para profissionais, para colegas, mas assim, a gente às vezes se dá conta que o que a gente faz tem um impacto e tem um valor muito grande, né? Não é sobre valor financeiro, é sobre valor mesmo, porque a gente tá mexendo num local que tem um impacto na vida do paciente muito grande. Tanto no meu caso, quando a gente fala de dor, porque uma dor orofacial ela é uma dor extremamente incapacitante, dependendo do quanto isso... Claro, quando fala de dor crônica, que é aquela dor basal que o paciente convive, ainda assim, mexe com a confiança, com a parte social, e tudo que envolve questão orofacial impacta muito, porque é uma dor de dente. Meu Deus, o paciente ele não sabe o que fazer, é considerado uma das piores dores, né? Uma dor orofacial é a mesma coisa, qualquer coisa na face, né? E os dentes em si, o sorriso, impactam muito na confiança, na autoestima, na forma como a pessoa interage com o mundo, né? E aí eu acho que tem outra coisa, aí eu trago um pouco para a questão do desenvolvimento humano, talvez seja o nosso desejo também, essa vontade de tu impactar esse sorriso externo, mas de alguma forma tu impactar um sorriso interno, que seja, né, que realmente de aumentar a felicidade, o bem-estar da pessoa, essa autoconfiança, né? Esse mexer um pouquinho no mundo interno para que esse sorriso externo ele venha com alma, venha com essência, né? Eu acho que é nesse sentido. E sabe, Chalana, eu acho que às vezes a gente sinalizar isso para o paciente, né? Porque às vezes os pacientes, e isso eu acho que é o que a gente tem hoje do mundo hoje, a gente está tão mergulhado e tão distraído e tão sobrevivendo e vendo o mundo passar assim, porque já é maio, daí já é junho, daí já é julho, e tu não te dá conta. E aí, às vezes, tu trazer o paciente para o momento e dizer, olha que legal isso aqui que aconteceu, acho que tu tem essa oportunidade de ir mostrando, até por ser um tratamento longo, né? Às vezes tu pegar, olha como era há poucos meses atrás e olha como tá agora, e trazer o paciente para olhar para esse ponto de vista, porque às vezes ele tá tão... Isso é uma coisa que eu vejo, às vezes, por exemplo, o paciente que chega com dor, ele já tem dor há um determinado tempo, ele já tá tão envolvido no processo doloroso que ele não consegue ver as pequenas melhoras. Ele tem uma expectativa de que ele vai ter uma melhora drástica, e às vezes não é a realidade. Então, às vezes a melhora ela vem acontecendo aos poucos, ou seja, o paciente chegou com uma dor 8, 9, e aí a gente tá ali com 1 mês, 2 de tratamento, ele já consegue estar com uma dor 2, 3, e aí ele, não, mas a minha dor não passou. E aí tu mostra que, não, peraí, a gente vinha de uma dor diária, 8, 9, agora tu tá tendo 2 vezes na semana, 2, 3. Então, assim, esse foco em olhar o lado positivo, de impactar, né? Já aconteceu com pacientes de eu dizer assim, então volta a sorrir. Teu sorriso é tão bonito, porque quando tu tá com dor é difícil, tu não quer dar risada, tu não quer sorrir, né? Teve uma paciente que eu disse assim, a mãe dela tava junto, eu disse, teu sorriso é tão lindo, quem sabe tu começa... E eu lembrei de ti, da questão do sorriso. E daí eu falei, começa a treinar de manhã, te olha no espelho e sorri. Daí a mãe dela disse, é verdade, porque ela sorria tanto e agora ela não tá sorrindo. E aí, quando ela voltou na consulta, ela voltou sorrindo.
E daí ela disse, aquilo mexeu comigo, porque ela tinha se dado conta que ela realmente não dava mais risada. Acho Sorria que mais, se né? dá conta que a gente se acostuma muito com as coisas, né? Exato. Tanto as boas quanto as ruins. Então, tu fica naquele processo de adaptação ali, né? Meio que sobrevivendo. E tu não te dá conta, né? Eu acho que é um exercício em todas as áreas, né? Da vida, assim, de tu... Peraí, né? Observa, te compara. Sempre usar nós mesmos como parâmetro de comparação. Como é que era a vida antes? Como é que era 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos atrás? Porque essa comparação de Com nós o mundo. conosco Com as mesmo, redes sociais. ela é mais real, né? Porque exatamente essa questão de redes sociais, de tu ficar te comparando com os outros, né? Isso é uma coisa que no sorriso acontece bastante hoje, muito, né? Porque às vezes não, tu tá lá te comparando com um sorriso e não é a realidade. Se tu for olhar, aquele sorriso nem combina contigo, né? Então, tu conseguir fazer isso. Isso acontece também muito na questão. Por isso que eu digo, quando eu pergunto pro paciente assim, de 0 a 10, qual é a tua dor hoje? Aí o paciente me dá a nota da dor. 0, nada de dor, e 10, a pior dor que tu pode imaginar. Daí ele me dá uma nota. Eu sempre digo, isso não é pra eu medir a tua dor. Isso é pra eu poder comparar tu contigo mesmo, daqui com a 3 evolução. meses. Exato. Né? E porque o que é uma dor pra mim, uma dor 5 pra mim, é uma dor 10 pra ti. O que é uma dor 5 pra ti, às vezes é uma dor 10 ou uma dor 1 pra mim. Então a gente não vive a experiência da mesma forma. E isso serve pra tudo na vida. A gente vive, só que a gente vive num mundo hoje de comparação, né? Onde eu olho pra grama do vizinho, que nem é a grama real, e aí eu quero comparar. E daí tu conseguir, nesse processo, trazer o paciente pra olhar o lado positivo do que tu... Porque é isso, né? Eu tava pensando, o teu tratamento... Olha, eu já falando da ortodoncia. O teu tratamento é um tratamento longo. Se tu consegue fazer com que o paciente, porque ele já tá ali, desculpa a palavra, mas de saco cheio, de estar... Porque no início é uma empolgação da mudança que vai vir. Quando tu já tá mudando, a pessoa nem se dá conta das pequenas transformações, ela não lembra mais como ela era lá no início, ela não lembra, né? É que nem acontece no processo de dor, ela já não lembra que ela chegou com dor diária. Aí, o treinamento que a gente, como profissional, a gente precisa ter para fazer com que a pessoa olhe para o positivo, para ela se reanimar de novo, para ela entender, perceber a melhora, para ela não focar no que ela ainda não conseguiu ou no que ainda falta, mas no que ela conquistou e no que ela vem conquistando, porque o sorriso, a ortodontia é fantástica, porque tu tem um antes e um depois, mas tu tem um processo que é uma melhora diária do negócio, né? Todos os dias o teu sorriso está melhorando um pouquinho. E querendo ou não, tu, né, dentro da minha especialidade, tu tem que estar sempre sendo um elo de motivação para o paciente, né? De trazer ele para esse tratamento, para continuar se dedicando. De novo, eu acho que na vida é assim, tudo aquilo que a gente quer construir, que vai te durar uma vida inteira, a tal da história dos 3 porquinhos, né? Que casa tu quer montar? Boa. E se é a casa de tijolo, que vai te durar a vida toda, com estabilidade, ela demanda empenho e dedicação, né? Então, e claro, às vezes a gente vai ficar cansado, mas... E aí também, eu como profissional, é um dos grandes desafios, como é que eu motivo mais esse paciente? Como é que eu trago mais ele para continuar esse processo? Mas é isso que eu quero trazer. As coisas na vida que nos demandam empenho e dedicação, no fim, também nos trazem realização, né? Eu acho que a gente está muito de não querer passar trabalho. E não, isso é bom, isso traz evolução, sabe? Eu acho que é também mudar um pouquinho a forma com que a gente vê isso, sabe? Eu acho que isso tudo que a gente vem conversando é consequência da forma como a gente vem vivendo. E disso, as coisas estão mais rápidas, elas estão mais instantâneas, elas estão mais... E na realidade, existem coisas que sim, pode ser que do nada algo mude realmente. Mas de forma geral, exige tempo. Grandes transformações. Exige... Tu sente alguma diferença, por exemplo, dentro da ortodontia, assim, de uma certa ansiedade Total. dos pacientes de finalizar mais do que eram antes? Por exemplo, tratamento com os alinhadores, né? Não vou dizer que é mais rápido, mas pontualmente, em alguns casos... Enfim, Um pouco mais previsível, talvez. mais previsível. Às vezes tu faz um tratamento maravilhoso ali, 1 ano e pouco, 1 ano e meio, menos, 12 meses, o paciente já não tá achando bom, que tá demorando. Poxa, sabe, tu fazer uma transformação, respeitando biologia e tudo, é um tratamento muito rápido. Eu noto isso. Mas Sabe tu nota que isso tá mais hoje, porque assim, eu tô com 16 anos de formada, tu tá com? Também um pouco mais, acho, por aí. Tá. Tu nota uma diferença nisso, assim, dessa necessidade de terminar antes agora do que antes ou não? Ou tu acha que isso é uma coisa... Eu acho que piorou, E isso tem um pouco a ver com como a gente tá muito acelerados, né? E aí eu trago também os meus últimos estudos que eu tô amando e cada vez mais, porque é engraçado, né? Quando tu vai pegando outras linhas, como é que tu vai encaixando, né? Conectando tudo. É a questão da respiração, né? Porque eu, dentro da ortodontia, consigo mudar fisicamente, né? Expulsão rápida da maxila. Que facilita a base respiração. nasal, respiração. E a gente tá desaprendendo a respirar, né? E isso, se tu traz esse conhecimento e atua também nisso no paciente,
é um poder gigantesco que a gente tem de transformação, né? Então, também tu fazendo essas leituras, peraí, onde é que eu posso impactar mais aqui? O que eu preciso aprender mais aqui? Ou estudar mais aqui para trazer mais transformação para o paciente? E é um estudo contínuo que não para, né? Sabe que eu tava falando da respiração? E quando a gente fala de linguagem verbal e não verbal, quando tu fala da linguagem verbal, não verbal, isso é uma coisa que quando eu falo de comunicação, a forma como a tua postura, a forma como tu te coloca para o paciente, se tu tá mais aberto, se tu não tá como o paciente se coloca, se tu consegue estar atento, tu já consegue entender como o paciente chega na consulta, já é um grande mapa para que tu possa ajudar ele no processo. Mas a respiração, ela fala muito, quando tu pensa na linguagem não verbal, é uma coisa que eu acho a mais difícil da gente conseguir prestar atenção. A postura do paciente, as microexpressões, como ele tá, se ele tá de braço cruzado, se ele tá de perna cruzada, isso é uma coisa mais fácil de tu reparar e de tu ir auxiliando, porque a gente vai conectando, a gente vai estabelecendo uma conexão. Pode ver, tu tá sentado num lugar, alguém boceja, todo mundo que tá em conexão ali vai bocejar também, tu cruza a perna, quando vê tá todo mundo de perna cruzada, isso é parte de como a gente reage, porque a gente se espelha o tempo todo. E aí se fala muito dentro da linguagem não verbal, por exemplo, o fato de tu conseguir para um paciente quando ele tá na cadeira ou quando ele tá sentado na tua frente, tu conseguir espelhar a respiração pra tu ir levando ele pra mais calmo, porque às vezes ele tá porque ele tá num estado de ansiedade, porque ele tá com medo, ou então ele tá com aquela respiração que ele tá segurando a respiração. E aí quando tu consegue auxiliar, ou tu consegue prestar atenção em como ele tá respirando, só que é interessante porque é algo tão sutil, mas que impacta tanto. Impacta, eu digo, pra mim é a parte mais difícil de prestar atenção ainda. Eu ainda, às vezes, quando o paciente senta na cadeira e eu vejo que ele tá. Vamos respirar devagarinho. Aí eu convido pra respirar. Vamos fazer antes, vamos respirar. Respira devagarinho comigo, porque daí, inevitável, é fisiológico, a pessoa, ela vai ficar mais calma do que ela tá. Mas é um poder que a gente tem, né? A questão da respiração, que a gente tem que aprender a utilizar. Eu faço muito exercícios respiratórios na cadeira e realmente colocar os pacientes em relaxamento. E aquele momento é do paciente, né? Se ele consegue, que é um momento de autocuidado, de poder descansar. Mesmo sendo na cadeira odontológica, a gente consegue fazer isso, né? E eu tenho vários pacientes, assim, e de verdade, tenho vários pacientes que me dizem assim, olha, eu não dormia antes de vir. E tu começa a ir transformando a experiência na cadeira, porque se a pessoa vem traumatizada, leva um tempo, né? Mas tu ir transformando a experiência do paciente faz muita diferença. É muito legal quando tu vê, assim, de que tu conseguiu algo que era tão ruim pra pessoa e transformando, às vezes, por pequenas coisas que tu vai fazendo. E isso da respiração é algo que eu acho que impacta muito. Percebeu que o paciente tá respirando, convida ele pra respirar. Exato. Só isso já faz ele olhar porque se ele tá assim, ele já tá pensando lá no que pode acontecer, na dor que ele pode sentir, no que tudo de ruim. Só o fato dele prestar atenção na respiração, a mente já vem pra uma questão mais... Eu acho que nós, dentistas ou médicos, enfim, o pessoal da área da saúde, a gente tem que se dar conta também que normalmente quando o paciente chega, ele está mais vulnerável, pelo simples fato de estar no hospital, no consultório médico, numa cadeira odontológica. Então, quando a gente consegue dar esse suporte, ele vai aceitar melhor, né, devido a essa vulnerabilidade. Bom, então, agora nós vamos para uma outra pergunta, tá? Eu não sei, vamos lá. Muitas vezes o paciente, eu acho que isso tem a ver com o que a gente vinha falando, tá? Mas eu acho que a gente passa para a próxima pergunta. Muitas vezes o paciente, ele chega com medo, insegurança, dor ou experiências ruins anteriores. Eu acho que é o que a gente vinha falando até aqui. Qual tu acha que é o papel da escuta e da comunicação para construir a confiança nesse momento? Eu acho que é o que a gente vinha falando, né? Eu acho que sim. Porque cada paciente vai ter uma experiência, né? Então, a gente precisa entender essa experiência. E eu acho importante, eu tive uma paciente adolescente, né, que ela vinha de uma experiência, um tratamento ortodôntico longo e tal, e nos últimos tempos não estava legal a experiência dela com o profissional, enfim, ela acabou, eu tô dando continuidade ao tratamento. E quando ela veio, eu pensei, eu preciso dar uma experiência nova para ela. Então, naquele dia eu já atuei um pouco diferente, já coloquei ela em relaxamento, né, já fiz um trabalho de respiração com ela, porque eu precisava que ela vivesse uma experiência diferente do que até então ela estava acostumada e, claro, confiasse em mim de entender que a partir de agora nós escreveríamos outra história juntas, né? E foi muito legal nesse sentido, assim, e realmente ela já está bem mais tranquila, assim, mais confortável. E se tu for pensar, isso vem da escuta, de uma escuta ativa, e porque assim, por exemplo, como é que tu vai saber as experiências anteriores? Prestar atenção naquilo que foi frustrante, naquilo que
de alguma forma, o paciente ele não se sentiu e tentar procurar ou ressignificar aquilo, ou transformar a experiência quando possível, porque às vezes tem a ver com questões do próprio paciente e tu não consegue entregar, porque às vezes ele tem expectativas que não conseguem ser supridas, né? Mas assim, essa escuta, porque o que aconteceu? Tu escutou ela, tu entendeu o que tava e tentou, e tinha possibilidade de fazer diferente e transformar a experiência dela. E isso vem de uma escuta, né? De tu escutar o que o paciente tem pra te dizer, escutar qual é a expectativa dele, escutar o que ele busca, quais são os medos dele, quais são as inseguranças. Se tu for pensar dentro da ortodontia, o sorriso, quando a gente tá falando, às vezes o paciente ele chega inseguro de sorrir, ele chega com medo se vale a pena investir financeiramente, se não vale. E tu escutar, ter uma escuta, não é só ouvir, né? É escutar o paciente e te comunicar de uma forma que é isso, mostrar que as objeções que ele tem às vezes não fazem sentido, porque é algo que realmente, assim, às vezes eu vejo isso, assim, o paciente, ele cria coisas que às vezes elas viraram monstros na cabeça dele. A gente faz isso com a gente, né? A gente tem dores que pra gente se tornam monstros e que quando alguém tá escutando de verdade, a pessoa diz, não, mas olha por esse ponto de vista aqui, quem sabe se a gente fizer, e aí tu começa a ver que não era o monstro todo que tu tava esperando, né? Então eu acho que é isso, é o que a gente vinha falando da questão do medo, da insegurança. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Tá, então agora, Shalana, nossa última pergunta, tá? Tá. Se tu pudesse deixar uma mensagem para os profissionais da saúde sobre o impacto que eles têm na vida das pessoas, o que tu diria? O que eu diria? Eu acredito que todo profissional da saúde tem um poder de impactar positivamente as pessoas. Eu acho que tem que ter consciência desse poder e também ter ferramentas, né, para que possa ser utilizada da melhor forma possível. E como a gente falou, dificilmente, tá, um profissional da área da saúde que não esteja com esse olhar empático para si mesmo vai conseguir impactar alguém positivamente também. Então eu acho que tem um passo anterior a isso, a gente olhar para dentro, a gente também ter essa empatia, essa compaixão por nós mesmos, porque a gente também sabe o quanto é desafiador tu lidar com outras pessoas em situações, por exemplo, de dor, né, com expectativas, tratamentos longos, não é fácil. Então, para mim, é o primeiro passo, que eu acho que é outra coisa, né, Thaís, que a gente vive muito aqui dentro. Tudo que a gente propõe para os outros é o que a gente faz. Sim. Quando eu estou falando de meditação, de respiração para os meus pacientes, é o que eu tento fazer na minha vida também. Então, a gente precisa de ter coerência. Então, para mim, é o primeiro ponto, assim, a gente precisa de desenvolvimento pessoal, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se cuidar, a gente precisa criar uma rede de apoio nesse sentido. E acho que por vezes isso poderia melhorar, né, dentro nós como colegas. E quando tu tá nesse processo, então, de desenvolvimento e, né, enfim, o impactar os outros, ele se torna mais fácil, ou uma consequência também, né. O fato é que todos nós que convivemos com outras pessoas, a gente impacta as pessoas. A questão é como é que a gente quer escolher impactar. E eu acho que a gente tem que escolher impactar positivamente, mas isso começa por nós mesmos primeiro, para depois dar esse segundo passo de conseguir impactar os outros. Tu sabe que eu, de novo, né, toda vez que eu vou falar da questão da comunicação para o paciente com dor, eu sempre digo, o paciente ele vai chegar com expectativas. No meu caso, ele chega com, muitas vezes, um nível de sofrimento muito grande. Ele chega com frustrações, às vezes, de tratamentos fracassados ou já não acreditando que ele possa melhorar e tudo mais. Quando a gente fala de paciente crônico, de dor crônica, mais ainda esse impacto, porque às vezes ele já passou, daí tu não sabe se ele realmente não conseguiu se engajar ou se realmente o tratamento não funcionou. Então tu tem toda uma investigação para tu fazer, mas o ponto inicial é tu conseguir ter a tua autogestão frente à pessoa que está na tua frente. Porque existe uma tendência muito grande da gente se frustrar também. Como profissionais, a gente também se frustra, a gente cansa, né? A gente muitas vezes se irrita, dependendo, eu sempre digo assim, tem pacientes, tem perfis, e isso é diferente para cada profissional. Nós aqui, nós três, né? Nós somos 3 sócias, a gente tem uma tendência a se dar melhor com um perfil X, que é diferente. Né? Tu te dá bem melhor com um perfil X de pacientes, eu com outro perfil, porque as pessoas não são iguais. E aí existem perfis de pacientes e de pessoas que são desafiadoras pra gente. E essas pessoas também sentam na nossa cadeira. E a gente também impacta elas. E aí a tendência é que aquele perfil de paciente que tu te dá bem, tu impacte ele positivamente, porque a conexão ela acontece instantânea. Mas aqueles pacientes mais desafiadores, aqueles que a gente tem mais dificuldade, por exemplo, tem pessoas que têm mais dificuldade, profissionais com mais dificuldade de lidar com pacientes
que te enfrentam mais. Que outros com aquele paciente que ele não demonstra o que ele tá sentindo. Outros profissionais, uns vão ficar, meu Deus, outros vão dizer, tá tudo bem. Então a gente tem uma dificuldade. E aí tu saber te gerir primeiro. Entender como tu tá te sentindo ali pra tu tá atento, porque é um desafio, tu tá atento ao paciente, com uma escuta ativa, observando ele, mas antes de mais nada, sabendo como tu está, né? Entendendo de tipo, não, calma, respira, não responde agora, porque a gente tá lidando com pessoas, e quando a gente lida com pessoas, existe uma troca, o paciente se frustra com a gente com ele, a gente se emociona com o paciente, ele se emociona com a gente às vezes fica de cara com algumas coisas, ele também fica. É uma relação. E tu que tem um tempo maior de durabilidade, né? Tu cria um vínculo, tu tem a possibilidade de criar um vínculo. Né? Então é interessante pensar que é isso, assim, sempre começa na gente. Eu gosto muito, a gente já conversou sobre isso, né? Sobre ninguém leva ninguém onde nunca foi. Então, se tu consegue gerir muito mais as tuas emoções, tu gerir as tuas frustrações, como tu tá impactando, ter um domínio maior de como tu fala, de como tu escuta, contigo mesmo, a tendência é que seja mais fácil de tu transferir isso para quem tá na tua frente, quando tu tá atendendo, muito mais do que habilidade técnica. E eu acho que a gente tá vivendo um mundo hoje onde existe um nível altíssimo de habilidade técnica. Então, a gente tá tendo que ficar cada vez mais especializado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente troca muito. Eu sei muito de ortodontia hoje porque eu convivo contigo. Porque se eu não convivesse contigo, eu não teria o tempo de ler sobre ortodontia. Então, nas nossas trocas, quando a gente fala dos pacientes, a gente aprende muito, tu também. Claro. Né? A partir de termidor orofacial, de sono, a gente conversa muito, porque não tem como. Então, a gente está sendo cada vez mais exigidos como profissionais da nossa parte técnica, mas a gente não, hoje, cada vez mais, tu não consegue entregar só a técnica. Porque as pessoas também vêm mais carregadas de frustrações, de expectativas, como a gente falou, né? Expectativas de beleza, expectativas de melhora, de coisas milagrosas, de tratamentos que vão melhorar a tua dor da noite pro dia. E aí a gente tem que lidar com isso também. Então tem a carga que vem com a pessoa e que a gente tem que acolher e tem que ter um olhar empático, né? Mas a gente também. Porque senão a gente se frustra e aí fica... Exato. É mais difícil de tu achar o propósito do que tu tá fazendo, né? Enfim, dentro, né, de algumas coisas que a gente acredita, o fato de tu estar bem, a probabilidade de que tu passe algo positivo para aquela pessoa é maior, né? E por isso é tão desafiador. Mas eu acho que é uma perspectiva, o jeito que a gente escolhe ver, né? Tem uma frase que eu gosto muito, é que todo desafio é uma oportunidade. Então, sempre que a gente olhar por este lado, às vezes a gente não entende qual é a oportunidade, a gente não consegue enxergar, mas é uma oportunidade. Então, acho que isso amplia um pouco o nosso campo de visão e, enfim, a forma com que a gente pode atuar também. Né? Eu tenho um amigo que ele gosta muito de dizer assim, tudo depende de como tu encara na vida. Se tu encarar como problema, a tua tendência é fugir. Se tu pegar a mesma circunstância e encarar como desafio, a tua tendência é buscar soluções. Exato. Né? Então, porque a mente funciona diferente como tu enxerga as coisas. Então, surgiu alguma coisa, o que está se apresentando para me desafiar? Porque é uma oportunidade de tu crescer, de tu achar uma questão diferente. Agora, se tu olha como problema, tua tendência é postergar, é reclamar e ficar... E é muito mais difícil tu achar a solução quando tu tá pensando no problema do que quando tu tá pensando como se fosse um desafio, né? E a vida apresenta desafios. A gente é desafiado na cadeira todos os dias. Cada novo caso que chega é um desafio novo pra gente, né? Se tu olhar como eu faço... Mas é isso. Eu gostei da nossa conversa. Nós gostamos. A gente podia fazer isso mais vezes, né? Podemos fazer A gente escolher mais, fazer isso mais vezes. Deixa teu comentário aqui se tu gostou. Se tu quer que a gente faça isso mais vezes, porque a gente tá aqui todos os dias. Acho que a gente podia ir fazendo vídeos assim. Conversando sobre coisas aleatórias, não só sobre dor. Ou a gente, né? Tu não acha que a gente podia fazer? Acho que é uma troca gostosa, né? Eu não sei, né? Eu também, pra mim, eu não tenho muito problema com isso. Acho que trazer um pouco disso aí, da nossa vulnerabilidade, né? Das nossas questões pra compartilhar. Porque no fim do dia, eu acho que tá todo mundo, né? Dentro dos seus consultórios, mas com dores semelhantes, né? Tô falando de dores talvez mais emocionais. É que tem o lado de cara da cadeira, né? A gente vai fazer vídeos falando muitas vezes sobre questões, por exemplo, vou falar sobre um tratamento específico. Porque a ideia aqui é ter vídeos para falar, né? Falar sobre comunicação, mas falar sobre DTM, dor orofacial, sobre odontologia. Só que a odontologia, ela não é só sobre o paciente, né? Ela também é sobre nós, os dentistas, e aquilo que a gente enfrenta no dia a dia. Que sim, a gente tá aqui desse outro lado vivendo tanto quanto o paciente está vivendo. Isso. A gente vive o processo junto. E às vezes acho que nem o paciente se dá conta disso, né? Que a gente, às vezes, leva o paciente para casa. Com certeza. Né? Às vezes tem um caso desafiador e tu leva o desafio para casa e tu fica pensando, daí tu tá fazendo um negócio, tu tá pensando naquilo, aí tu vai estudar.
Tu, né, senta pra planejar, o paciente tá lá vivendo a vida e tu tá planejando e pensando, meu Deus, às vezes a gente tá conversando, o paciente nem sabe que a gente tá aqui trocando, falando, ai, aqui, isso aqui tem que prestar atenção, vendo pontos de vista diferentes. Tem o lado de cá, das nossas expectativas como profissionais também, né? Acho que a gente podia falar mais sobre isso. Pode ser o próximo vídeo. Pode. Nós vamos pensar em mais roteiros, mas só se as pessoas quiserem. Se elas não quiserem, a gente não conversa mais. Só nós aqui. Sem câmera, ninguém vai ficar sabendo. Xalana, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. No fim, deu certo, né? Deu muito certo. A gente combinou o tema, mas é que são assuntos que a gente já conversa. E Né? a gente gosta, né? Então tá, gente, muito obrigada. Compartilha, curte. E é isso aí, e até o próximo vídeo.